Copa do Brasil hoje, né? Já os primeiros jogos decisivos aí da Copa do Brasil. Vamos colocar aqui na tela para vocês. Já dá o like aqui no nosso canal, tá? Hoje a gente tá sem aquela possibilidade que eu falei, né? Meu computador deu um problema, nem ligou hoje, meu PC deu algum pau aí, mas que estamos aqui fazendo em outro computador aqui para não ficar sem fazer a nossa live, né? Mas se inscreve aqui no nosso canal, dá o like aqui no canal da gente. Se você estiver vendo no canal de cortes ou no canal de lives, fica à vontade e vai em todas as nossas redes sociais, link para tudo na descrição. Beleza, galera? Mas vamos lá, na tela aqui os jogos da Copa do Brasil para vocês. Hoje já temos aí algumas partidas decisivas, né? O Vasco jogando contra a equipe do Operário. Começa às 7 da noite esse jogo. E um empate em 1-1. Claro que jogando em São Januário, a equipe do Vasco acaba tendo certo favoritismo, né? Jogando dentro de casa. Vasco Série A, o Operário, um time ali da segunda divisão, né? Não é nem que o Operário tá lá no topo da tabela fazendo uma Série B impecável. Então, assim, devido a isso, eu acho que o Vasco ele tem um certo favoritismo ali por jogar em casa. Mas o Operário não é um time fraco, gente. Não é um time fraco. Não é um time que o Vasco vai ter facilidade se quiser passar de fase, certo? O Vasco vai ter bastante dificuldade contra essa equipe do Operário, beleza? Precisa jogar muito bem para poder conseguir essa classificação. Mas, para mim, é favorito a equipe do Vasco, beleza? Fluminense e Aparecidense no Mané Garrincha, né? Então, até por jogar no Mané Garrincha, acho que a equipe do Fluminense até vai ter um público maior do que se jogasse na casa do Aparecidense em si, né? A Aparecidense é do estado de Goiás, então jogando em Brasília, acho que vai ter uma torcida do Fluminense que mora por lá e tal, então esse jogo aí até acho que favoritismo para o Fluminense até para ganhar a própria partida. O Fluminense time na Série A, né? Tá até bem na tabela de classificação. E a Aparecidense um time da Série D, né? Então, pelo poder de investimento aí, creio que Fluminense favorito até para ganhar esse jogo também e passar de fase sem muitos sustos. Jogo amanhã às 7h30. Opa, calma. O scroll desse mouse é todo troncho, velho. Esse mousezinho aqui, pô, mouse top esse aqui, velho, sem fio. Ele conecta por Bluetooth no notebook, ele pode conectar por isso aqui também. Aquele USBzinho, tá ligado? Mas eu nem uso isso, eu conecto direto pelo Bluetooth do notebook. Massa demais esse mouse. O único problema dele é esse scroll, que ele é exagerado. Uma hora a gente faz assim, ó. Ele vai muito, rola muito, tá ligado? Eu ainda não aprendi como configurar aí esse scroll para ele ficar mais devagarzinho. Mas vamos lá. Bahia e Paysandu. O Bahia já ganhou fora de casa a primeira partida. E, pô, o Paysandu é um time que tá. Eu esperava mais da equipe do Paysandu na Série B. Tá? Esperava bem mais. O time hoje, ele tá na última colocação da Série B. Ou ele tá em penúltimo, se não me engano, o Amazonas é que tá em último, né? Mas, tipo, parece que é a mesma pontuação, 3 pontos, se não me engano, um negócio assim, cara. Então, é uma Série B muito ruim, um ano muito ruim da equipe do Paysandu. E, pra mim, favoritismo total da equipe do Bahia. Já ganhou 1-0 essa partida agora. E acho que nesse jogo agora na Fonte Nova vai dar Bahia de novo, né? Com certa classificação, com certa tranquilidade. Não preciso nem dizer também da equipe do Botafogo, que já ganhou de 4-0 na primeira partida, né? E no jogo de volta agora tem todo o favoritismo também para poder vencer, né? Para vencer a partida e também para se classificar. Classificação principalmente, né? Pode até mandar uma equipe bem reserva aí para esse jogo. E curiosidade, amanhã joga o Fluminense com a Aparecidense no Mané Garrincha e na quinta joga o Botafogo contra o Capital no Mané Garrincha. Mas detalhe, o Capital, né, ele é de Brasília, do Distrito Federal. Então vai, entre aspas, jogar em casa, né, na sua própria cidade. A Aparecidense viaja para jogar, né, então tem esse detalhe aí também. Mas aqui Botafogo favorito para esse jogo aí. Maracanã e Internacional. Em piadinhas à parte, o Maracanã não joga no Maracanã, né? Mas, olha que loucura. O Maracanã é um time do Ceará.
né, do estado do Ceará. E vai jogar no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense. É uma clara inversão de mando de campo. O Maracanã já imagina que não vai ter o favoritismo para passar de fase, que vai ser muito difícil, então vai apelar para o público nesse jogo, vai apelar para ter um grande público nesse jogo aqui e ganhar uma grana pelo menos com a torcida do Internacional, né? Então ele tenta fazer essa graninha aí, né? Nessa fase dessa forma, já imaginando que não vai ter condições aí de avançar de fase dentro de campo, né, velho? Então, mas claro, futebol tudo pode acontecer, mas pra mim favoritismo muito grande aqui da equipe do Internacional, né? Já ganhou a primeira partida, mesmo jogando fora de casa na segunda, pra mim Internacional favorito. Fortaleza e Retrô, cara, o Fortaleza tá dando algumas tropeçadas muito pesadas, né, velho? Tropeçando demais aí a equipe do Fortaleza. No jogo contra o Vasco foi simplesmente atropelado, 3-0 para o time do Vasco. 2 gols do Vegete de pé, acho que são os 2 únicos gols da carreira do Vegete que ele faz de pé, os outros todos de cabeça, brincadeiras à parte, né? O time do Fortaleza foi amassado pelo time do Vasco dentro de São Januário. Então, assim, o time do Fortaleza nessa temporada não vem fazendo boas apresentações. O time do Fortaleza, acho que esse ano precisa se preocupar, né? Pode ser uma das piores temporadas da equipe do Fortaleza nos últimos anos, certo? Um time que está acostumado a brigar por vaga na Libertadores precisa acordar, precisa dar aquela reviravolta, né? Não se classificou bem na Copa do Nordeste, ficou em 4º colocado, deve pegar uma pedreira na próxima fase. Nesse jogo aí agora, inclusive contra o Retrô, tá muito complicado, né? Pode até ser eliminado nesse jogo aí contra o Retrô, periga, né? O time do Retrô muito organizadinho e se entrar em campo bem postado, vai dar muita dificuldade para a equipe do Fortaleza. No Campeonato Brasileiro também o Fortaleza vem fazendo partidas ruins, né? Não tá lá nas partes de cima da tabela, lá no topo, né? Quem tá nas primeiras posições aí, os melhores nordestinos são Bahia e Ceará. Fortaleza tá preocupando nessa temporada. Já perdeu também o Cearense, né? E na Libertadores, o time do Fortaleza tem condições de se classificar, né? Mas teve toda aquela questão lá também do jogo do Colo-Colo, que conseguiu mais 2 pontos, né? Então recebeu aqueles 3 pontos por WO. Então talvez não tivesse nessa posição tão boa a equipe do Fortaleza, né? Consequências aí da competição, o time do Fortaleza ainda tá na disputa, mas que, pô, não é realmente um bom ano da equipe do Fortaleza, não. E esse jogo aí é perigoso o Fortaleza não conseguir essa classificação, tá? Eu coloco aqui, tipo, claro, um pouco do favoritismo para o Fortaleza, mas com todo esse alerta, com toda toda essa questão aí realmente de Fortaleza e Retrô, né, velho? Não sei se o Fortaleza vai conseguir essa classificação com tranquilidade, não. Atlético Paranaense e Brusque, pô, é outro jogo que eu também fico aí em cima do muro. Leve favoritismo para o Atlético Paranaense também, mas é um time que na Série B vem tropeçando muito. A gente imaginava que seria um time que nadaria de braçada na Série B, seria aquele time que iria brigar efetivamente pelo título da Série B, mas o Atlético, ele tá numa situação bem complicada, né? Tá lá no bolo, não é que ele tá disparado lá em cima, não é que ele tá no G4, ele tá no bolo, junto com um monte de outros times. Dentro de casa, apanhou pro Botafogo de Ribeirão Preto, cara, 4-1, tomou 4 dentro de casa. Então, é um time que também vem fazendo apresentações muito ruins ao longo da temporada, né? Então, pode ser muito complicado. Creio que tem um leve favoritismo, mas é aquele jogo que o Atlético vai ter muita dificuldade para vencer a equipe do Brusque. Palmeiras e Ceará. Aí, apesar do Ceará ser um time do Nordeste que ele tá jogando muita bola, pô, é o Palmeiras, né? Líder do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter perdido o Campeonato Paulista, vem 100% lá na Libertadores, garantido como melhor colocado aí na fase de grupos. Líder disparado, né? Isolado no Campeonato Brasileiro. Então,
Já ganhou na partida de ida fora de casa, dentro de casa, para mim é favorito também. Para mim aqui vai dar Palmeiras contra a equipe do Ceará. Atlético Mineiro e Maringá. Bicho, o Maringá é um time que ele é surpreendente demais, pô, na minha opinião, tá ligado? Poderia ter ganho a primeira partida contra a equipe do Atlético, né? E não ganhou por conta de um pênalti completamente claro, né, que não foi marcado. Então, nesse jogo de volta, o Atlético... Até, cara, eu assisti o jogo do Atlético contra o Cruzeiro, eu vi um Cruzeiro até mais ativo do que o próprio Atlético, tá ligado? Então, não é um dos melhores anos do Atlético Mineiro nessa temporada. E eu acho que o Maringá vai dar trabalho. Mesmo assim, leve favoritismo para a equipe do Atlético Mineiro, jogando em casa, é um time de Série A, Maringá na Série C, mas o Maringá é um time que impõe dificuldade a qualquer adversário. Assisti o jogo do Maringá contra o Confiança, virou com 1 a menos. Assisti o jogo do Maringá contra o CSA aqui em Maceió e o Maringá conseguiu virar também para cima da equipe do CSA, mas o CSA virou de volta, né? Então é um time que é muito chato e ele tem um sistema de marcação que é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Isso pode atrapalhar algumas das outras equipes. Claro que dá espaço, em algum momento o time cansa, é uma marcação muito intensa, individual, né? E que os erros são fatais. O Maringá, em 5 jogos na série C, em 4 teve um jogador expulso, né? Nessa última rodada eu acabei não vendo como foi o jogo do Maringá, mas nas 5 primeiras partidas, em 4 o Maringá teve um jogador expulso, tá ligado? Então, mas dessas 4, 3 ganhou. Então, assim, é um time que ele é muito perigoso. Então, o Atlético acho que não vai ter vida fácil, mas para mim ainda é o favorito nessa partida. Flamengo e Botafogo. Pô, o Flamengo já ganhou na partida de ida. E no Maracanã acho que também é favorito para ganhar essa partida. São Paulo e Náutico. Náutico foi pedra no sapato da equipe do São Paulo, né? Náutico não fez uma partida ruim, não. Achei que o time do São Paulo teve muita dificuldade, vai jogar nos aflitos e, pô, o Náutico pode trazer muita dificuldade para essa equipe do São Paulo, certo? Mas, assim, o São Paulo é favorito, até porque o Náutico na Série C é um time que está na zona do rebaixamento, se não me engano, né? Posso até estar enganado. Rapidinho, gente, deixa eu só ver a tabela. Porque eu não tô lembrado do resultado do Náutico nesse último jogo. Se não me engano, ganhou, né? Do Confiança. O Náutico ganhou as 2 últimas partidas. Ganhou do Ipiranga 4 a 0 e tinha ganho do, do Confiança, né? Foram 2 vitórias consecutivas da equipe do Náutico. Então sai pelo menos dessa fase ruim e vem empolgado para esse jogo aí contra a equipe do São Paulo, né? Então vai ser um jogo em que o Náutico vai trazer muita dificuldade para o time do São Paulo. Olho nesse jogo também, tá? Podemos ter surpresa por aqui. Beleza? Fica ligado. Vila Nova e Cruzeiro. Cara, o Vila é um time que tá ali na briga pelo acesso na Série A do Campeonato Brasileiro, mas perdeu a primeira partida por 2 a 0. Se tivesse 1 gol de diferença, eu ainda diria, pô, o Vila Nova pode surpreender. Mas 2 gols é muito complicado. Pode até ganhar o Vila, mas eu ainda acho que dá Cruzeiro. CRB e Santos, velho, pode ser o jogo que marca o retorno do Neymar para os gramados. Né? O Neymar que está machucado há muito tempo e vergonhoso também o que o Neymar vem fazendo aí na equipe do Santos. O time do Santos jogando o clássico contra o Corinthians e o Neymar assistindo lá a Fúria na Kings League. Pelo amor de Deus também, né? Enfim, esse time horroroso da equipe do Santos, eu acho que perde da equipe do CRB. Veio aqui em Maceió, para mim o CRB inverteu o favoritismo conseguindo esse empate lá, viu? Esse jogo aqui, velho, o Santos, esse time horrendo aí da equipe do Santos vai passar mal aqui em Maceió e deve ser eliminado pela equipe do CRB na quinta-feira. Amanhã, o Corinthians jogando em casa, já com a vantagem de 1 a 0, acho que consegue passar de fase do Novo Horizontino. Novo Horizontino é um time bem arrumado na Série B, mas que também é um time que nessa temporada não vem fazendo aquela temporada que a gente viu nas últimas temporadas, né? O Novo Horizontino brigou efetivamente pelo acesso nas últimas temporadas, mas nessa não é um time que dá tantos indícios que vai brigar assim pelo acesso. Alguns tropeços ali, algumas partidas que perde pontos, então
não creio que o Novo Horizontino seja aquele Novo Horizontino dos últimos anos, certo? Acho que tá um degrau abaixo do Novo Horizontino das últimas temporadas. Então, nesse jogo aqui, acho que o Corinthians passa. Criciúma e Bragantino. Cara, o Bragantino vem fazendo um grande campeonato brasileiro. O Criciúma não vem fazendo uma boa Série B. Acho que o Bragantino passa, mesmo tendo perdido a primeira partida, o Bragantino vai passar de fase nesse jogo aqui. Pelo menos passa, fazer 1-0, né? E jogo, inclusive, que é no novo estádio lá da equipe do Bragantino, né? Novo estádio não, é um estádio antigo da cidade de Bragança Paulista que o Bragantino reformou para poder jogar nesse estádio enquanto reforma o Nabi Abichedi, né? Então, olho nesse estádiozinho, um estádio bem arrumado, bem legal, né? E que vai ficar de herança para a cidade de Bragança Paulista depois que o Bragantino voltar ao seu estádio Nabi Abichedi, né? Então, interessante aí, né? O legado que o time deixa para a cidade também. E a última partida aqui, Grêmio e CSA, sem palpites, pelo amor de Deus, porque é foda, senão eu vou zicar, né? Mas, enfim, hoje às 9h30 da noite, expectativa lá em cima para esse Grêmio e CSA. O time do CSA ganhou a primeira partida, tem um desfalque importante, já falei sobre esse jogo aqui, né? Mas, em resumo, creio que o Grêmio entra em campo aí com favoritismo, joga em casa, é Série A contra a Série C, então favoritismo tá todo para cima da equipe do Grêmio, meu irmão, que corram atrás do resultado. Mas o CSA também não pode só se retrair e querer segurar o jogo. Claro, se não tomar nenhum gol, o CSA passa de fase, então só precisa não tomar gol. Só isso, tá? Mas se for um time que só joga lá para trás, vai chamar o Grêmio para o campo de ataque, vai se complicar, vai ficar mais difícil e isso é muito perigoso. Então é importante também o time do CSA se posicionar de maneira inteligente para poder pegar algum contra-ataque, para poder estocar a equipe do Grêmio e dizer: ei, tô aqui também, viu? Você tá com a responsa, fique com a bola aí, mas eu tô aqui também, se você der brecha eu vou aproveitar. Tem que fazer isso. Além disso, tem que fazer um jogo que seja 100%, 100% perfeito ali, né, na tática da equipe. A tática tem que ser impecável e a dedicação tem que ser no talo, o jogo inteiro, né? Porque se der uma brecha, se falhar, o Grêmio vai aproveitar. E se o time do CSA entrar molenga no jogo, o Grêmio vai amassar. Então, assim, o Grêmio está numa crise lá, né, interna. A equipe está numa pressão muito grande, a torcida está um pouco abalada também, mas que é aquele negócio, velho. Se der brecha, os caras vão aproveitar. Então o time do CSA não pode dar nenhum tipo de brecha. Não pode nem jogar 99%, tem que ser 100%, velho. Dedicação 100% o jogo inteiro, né? E uma entrega tática impecável também, para que o time consiga essa classificação. Mas é isso, né? Expectativa lá em cima para essa Copa do Brasil, grandes jogos aí, né? Então, observa aí, vamos ficar de olho, né, galera? Vamos nessa. Copa do Brasil aí para todo mundo. Não se esqueçam, gente, dá o like aí na nossa live, né? Hoje, de novo, tivemos aquele probleminha, né? No computador principal aqui que a gente faz as lives. Estou fazendo pelo meu notebook. Eu não tenho todas as telas, todas as coisas aqui todas as programações aqui do OBS para fazer a transmissão, né? Mas eu estou fazendo do jeito que eu posso aqui para não deixar de trazer aqui minha opinião para vocês. Então, deixa o like aí, compartilha a sua live, manda para a galera. Nem no WhatsApp web eu tenho aqui no notebook, para vocês terem uma ideia. Então eu mesmo não tenho nem como compartilhar aqui pelo computador, tá ligado? A live. Então peço aí esse apoio aí da galera, todo mundo que tá acompanhando aqui, dá essa ajuda aí pra nós, que hoje a gente teve esse problema, meu computador nem ligou, velho, foi lasca. Mas enfim, é isso, galera. Vamos que Copa do Brasil hoje vai ser capeste, né?